Hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb, né? Força elétrica, tá? Como calcular e entender um pouquinho como é que funciona, tá? A gente viu os processos de eletrização, a gente viu como que dois corpos podem ficar eletrizados e hoje a gente vai falar um pouquinho da força elétrica. A gente sabe, né, que dois corpos de cargas iguais, eles se repelem. Um empurra o outro para longe. E dois corpos de cargas opostas, né, um positivo e um negativo, eles vão se atrair. Mas o Coulomb, né, que é o nome do cara, né, escreve Coulomb, mas a gente fala Coulomb, ele se propôs a calcular, a ver quanto que era, como que dava, quanto valia essa força de atração ou de repulsão entre os corpos. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, essa lei de Coulomb, ela vale só para corpos que são pequenininhos, corpos eletrizados que são pequenos, tá? Então, a gente fala que ele vale só para cargas pontuais. Carga pontual é uma carga pequenininha, né, do tamanho de um ponto. E o ponto não tem tamanho, né? Então, você tem duas opções. Ou realmente o corpo é muito pequenininho, é, ou, né, eu vou até colocar aqui no plural porque são cargas, né? A gente sempre trabalha com pares. Ou o corpo ele é muito pequenininho mesmo, ou você está muito longe dele, né? Porque as coisas, quando você está muito longe, elas parecem pequenas, aí também vai funcionar, tá? Então vale para cargas pontuais e vale somente para pares de cargas. Então, se a gente tem mais de duas cargas, a gente tem que calcular devagarinho, de par em par. Mas vamos ver primeiro como que funciona, tá? Então, vamos pegar aqui duas carguinhas pequenininhas. Então, nós vamos colocar aqui duas bolinhas bem pequenininhas, tá? Elas estão muito longe umas das outras, então a gente pode falar que elas são pontuais. O que interessa é que a distância entre elas seja muito maior do que o próprio tamanho delas. Tá? Então a gente vai falar que esses dois corpos estão eletrizados. Vamos falar que esse aqui está eletrizado com uma carga mais que, tá? E essa aqui está eletrizada com uma carga menos que. Mas eu vou colocar assim, menos que minúsculo, só para diferenciar. Essa aqui é a carga Qzão e essa aqui é a carga Qzinho. Não necessariamente uma é maior do que a outra, tá? É só para diferenciar, colocar letras diferentes. Como elas têm sinais diferentes, o Coulomb ele falou para a gente, né, ó, cargas com sinais diferentes vão se atrair, isso a gente já sabia antes também. E ele deu uma maneira, uma fórmula para a gente calcular essa atração, o valor dessa atração. Bom, a força ela vai agir sempre nessa reta que une as duas cargas. É uma reta imaginária, né? Então a força ela sempre vai estar ao longo dessa reta. Então ela pode ser ou de repulsão, quando as cargas tiverem mesmo sinal, ou de atração, quando elas tiverem sinais opostos, iguais a essas aqui. Ela não pode estar para cá, não, ó, por exemplo. Por quê? Porque uma carga está de frente para outra, a força tem que atuar em cima dessa linha aqui, ó, que liga as duas cargas. Então, essa força, nesse caso, é de atração. A carga Qzinho atrai a carga Qzão em direção a ela. E, em resposta, como já dizia Newton, a carga Qzão atrai a carga Qzinho em direção a ela. Quando a gente calcula o valor dessas forças, a gente vai calcular o valor das duas. As duas vão ter o mesmo valor, na verdade, né? A gente pode falar que essas duas forças valem F. E a força é uma grandeza vetorial. Não sei se o Fabiano já falou isso para vocês. Grandezas vetoriais, elas têm que ser representadas por essa seta grandona aqui que a gente chama de vetor. Vetor é só um nome chique para seta.
E o vetor ele tem módulo, direção e sentido, né? Então, por exemplo, a carga Qzinho, ela atrai a carga Qzão para a esquerda. Em resposta, a carga Qzão atrai a carga Qzinho. A Qzinho atrai para a direita, né? Qzão que atrai para a esquerda. O Coulomb colocou uma fórmula para a gente. A fórmula é K, Qzão, Qzinho. Então, você pega Qzão, multiplica por Qzinho, depois multiplica por uma constante. Tá? Esse K aqui, ó, é uma constante elétrica do meio. Cada meio tem o seu K. E, geralmente, a gente vai fingir que o K é o K do vácuo. Tá? Mas cada meio tem o seu. Se não for o vácuo, na verdade, sempre o exercício vai ter que te dar o K daquele meio. Toda vez que falar que é uma constante, que é um valor fixo, as constantes da física, elas têm que ser dadas para os alunos durante a resolução de uma questão. Então, Qzão é o valor de uma carga, Qzinho é o valor da outra, e esse D que está aqui embaixo, ó, é a distância entre essas duas cargas. Só que essa distância ela entra ao quadrado na fórmula, né? Então, você pega a constante elétrica do meio, multiplica pelo Qzão, pelo Qzinho e divide pela distância ao quadrado. Tá? Se o meio for o vácuo, a gente fala que é o K0. Tá? É o K do vácuo. Por isso a gente coloca um zero ali, simbolizando que é o K do vácuo. Ele vale 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Nossa, sabe o que é isso aí, essa unidade doida aí? Preocupa com isso não, isso aqui não entra na fórmula. O que entra na fórmula é só o número. Isso aqui está para te lembrar que a força ela é dada em newtons. Tá? Então, o F aqui, ó, ela sempre será em newtons. A distância ela tem que ser em metros. E essas cargas aqui, elas têm que estar em Coulomb. Lembra? Coulomb é a unidade de carga. O que pode acontecer, e pode acontecer muito, assim, a frequência com que isso acontece é alta em quase todo exercício, é que os dados do problema não vão estar em metros ou em Coulomb. Né? Geralmente, a distância entre as cargas pode ser dada em centímetros. Ou as cargas podem ser dadas em subdivisões de Coulomb. Tá? Então, se a distância for dada em centímetros, você vai ter que lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, que equivale também a 1000 milímetros. Né? Então, você pode ter que transformar aí na hora de colocar a distância na fórmula. A distância tem que estar em metros, senão você vai errar o cálculo. E, para quem não lembra aí, ó, vamos colocar de novo. Se o exercício falar que a carga é, por exemplo, 1 milicoulomb, mili significa 10 a menos 3. Tá? Se te der 1 microcoulomb, esse M misturado com U vale 10 a menos 6 coulombs. E se te der um N de nariz, coulomb, vale 10 a menos 9 coulombs. São os mais comuns também de aparecer nos exercícios. Tá? Por quê? Porque você tem que colocar em coulomb, então tem que ter a potência de 10 ali. No mais é aplicar a fórmula. Tá? Então vamos começar do básico. Vamos aplicar a fórmula, né, com os valores assim mais comuns, mais simples que a gente costuma achar. Tá? Vou colocar aí uns exemplos numéricos aqui, mas bem de boa assim. Só para a gente substituir mesmo e ver como é que a gente faz a conta. Tá bom? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui uma carguinha. Vou colocar assim, exemplo 1. Uma carguinha aqui, pequenininha, pontual, tá? Mesmo que ela seja grande aqui, uma bolota, vamos falar que ela é pontual. Ela vale 2 milicoulombs. E aqui, ó, eu vou colocar uma carga de 1 milicoulomb. Eu quero calcular a força existente entre elas. A primeira coisa que eu faço é imaginar ou traçar
essa reta que passa, né, em cima das duas cargas. Se você conseguir imaginar, não precisa desenhar, mas se você não for bom de imaginação, você vai lá e desenha. Como elas duas têm sinais iguais, né, ambas são positivas, e quando é positivo você não precisa colocar o sinal, elas vão se repelir. Então, essa carga da direita vai empurrar a carga da esquerda para longe dela, fazendo uma força de repulsão que vale F, que eu vou calcular. Em resposta, a carga da esquerda joga a carga da direita para longe dela também, empurra de volta, né? Com uma força também que eu vou falar que tem módulo F. E vamos colocar aqui que elas estão distantes 30 centímetros uma da outra. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a fórmula. A única maneira de você lembrar da fórmula no dia do Enem é toda vez que você for fazer a questão, você escreve a fórmula de novo. Porque aí o seu cérebro guarda, porque ela está te dando trabalho. Então você vai lembrar, ó, força é elétrica K, Q, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. E aí você vai colocar os valores de cada coisinha dessa. Vamos fingir que essas cargas estão no vácuo, ok? E aí eu já lembro, né? Ó, o K está aqui do lado, mas vamos escrever de novo. Ele vale 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Opa! Então, a distância não pode estar em centímetros e as cargas não podem estar em milicoulombs. Então, já vou transformar. Olha só. Qzão é 2 milicoulombs. 1 milicoulomb é 10 a menos 3 coulombs. Então, 2 milicoulombs é 2 vezes 10 a menos 3. O mili, esse mzinho, vale 10 a menos 3. E Qzinho, que está escrito como 1 milicoulomb, vai ser 1 vezes 10 a menos 3. Escrever 1 vezes 10 a menos 3 ou 10 a menos 3 é a mesma coisa. E agora a distância. A distância foi colocada como 30 centímetros. 30 centímetros, ó, se 1 metro são 100 centímetros, 30 centímetros dá menos que 1 metro. Você tem que dividir por 100. Vai dar 0,3 metros. Só que trabalhar com vírgula em uma fórmula que tem ao quadrado é pior. Então, tenta colocar a potência de 10. 3 vezes 10 a menos 1 metros, ok? Então, agora é só substituir os valores. Aqui nós vamos colocar F é igual a K, no lugar do K eu coloco 9 vezes 10 a 9, vezes Qzão, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes Qzinho, que é 1 vezes 10 a menos 3, dividido por D ao quadrado. O D é 3 vezes 10 a menos 1, e ele está ao quadrado. Se alguém aqui tiver uma dificuldade com potências de 10, eu vou dar uma dica aqui, ó, fazer uma propagandazinha do meu canal. Vai lá em youtube.com/tulioabud. Meu canalzinho aqui, humilde, né, mas feito com carinho. Você vai vir aqui em playlists, ó. Tá vendo? Ele entra no início, né? Você vai vir em playlists. E aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Potência de 10, ordem de grandeza e algarismo significativo. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é professor. É uma sequência de vídeos, são 12 vídeos explicando como trabalhar com potência de 10, ordem de grandeza, algarismo E aí, galera, significativo. Isso aqui eu gravei há 2 anos, tá vendo? Gravei para uns alunos meus do 9º ano, que eles iam ter prova disso, eles não estavam sabendo zerda nenhuma. Aí eu gravei para eles, falei assim, vou gravar uns vídeos e vocês ficam assistindo esses vídeos até vocês entenderem. E eles foram bem na prova. É um vídeo que eu tava ainda sem pranchetinha, né? Então a letra tá horrível, ela tava fazendo com mouse, mas não tava de todo ruim, não. Fiz no Paint, né? Eu usava outro programinha, mas ficou bem didático assim. E os alunos foram bem na prova. Uns 31 kg. O áudio não tá bom, que eu usava o microfone do notebook, eu ainda não tinha
comprar desses equipamentos, né? Mas eu vou mandar esse link aqui da playlist para vocês. Deixa eu ver se eu consigo E aí, compartilhar galera, a tudo bem? playlist em Meu si. nome é o Quer professor ver? Túlio Abud e eu vou fazer uma série de 12 vídeos para ajudar Aqui, ó, peraí, vocês a entender o que são as potências. peraí. Aqui, ó. Esse é o link da playlist. Assistam, tá? É porque é mega importante dominar, mas dominar mesmo, potência de 10 e operações com potências de 10, tá bom? Porque no dia do Enem você vai ter que fazer essas operações com potências de 10. Tipo essa formulazinha aí, tem que sair rápido, você não pode titubear, não pode pensar duas vezes, não. Estou falando para o Adriano para ele enviar o link para vocês. Só um segundo aqui que quando eu fico muito tempo fora do WhatsApp no computador ele cai, aí eu tenho que desbloquear o telefone. Já enviei para o Adriano. Vamos lá. Como que a gente faz essa continha, né? Primeira coisa é multiplicar os números que estão em cima. 9 vezes 2 vezes 1 é 18. Aí você, como são potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. 9 com menos 3 é mais 6, com menos 3 é 3. E embaixo, como você tem dois números entre o parênteses, você eleva os dois ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, só que quando uma potência de 10 é elevada a um número, você não eleva em si, você multiplica os dois expoentes. Então, vai dar 10 elevado a menos 2. Ou seja, 18 dividido por 9 é 2. E aí você ficou com um 10 a 3 em cima e um 10 a menos 2 embaixo. Tá? Quando você divide potências de 10, você conserva a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Tá vendo? Mas o de baixo é negativo, então quando você faz menos o de baixo, na verdade vai ser menos com menos vai dar mais. Então vai existir uma força de repulsão entre essas duas cargas de 2 vezes 10 elevado a 5 newtons, porque força é newtons. Aqui, ó. Força em newtons, a distância em metros, né? As cargas têm que estar em coulomb e o K é a constante elástica do meio, que o exercício vai te falar qual que é. Ok? Então, esse aqui primeiro aqui é para a gente aprender, lembrar mesmo e aprender como que aplica a fórmula. Tem que tomar cuidado, muito cuidado, com as unidades de medida. Em 90% dos casos, quando os alunos e alunas falam assim, Abud, putz, apliquei a fórmula e errei. Errei conta? Eu primeiro falo assim, ó, confere as unidades de medida. Batata, né? Na hora, assim, ó. Oh, esqueci de passar para metro. Oh, esqueci de passar para coulomb. É sempre assim. Então, preste muita atenção e você vai seguir as unidades da constante. As constantes na física, pelo menos, servem para isso, né? Elas te dizem quais são as unidades das coisas que você vai colocar ali. Alguma dúvida nesse primeiro exemplozinho que eu dei para vocês? Então, vamos colocar aqui um... Ô, Túlio, Oi, diga. você pode me explicar desde o início de novo, porque eu virei uma confusão aqui nesses. Vamos Você fazer, substituiu lá o K, vamos é fazer 2. outro. Quer ver que é até mais fácil? Eu vou fazer outro, com outros números. Que aí você vai copiar esse no seu caderno depois. E agora nós vamos fazer junto aqui, você vai me falando. Cada coisa que eu vou fazendo aqui, o que você me falar. Ó, vamos colocar um segundo exemplo aqui. Eu vou colocar uma carga aqui, ó. E a outra eu vou colocar meio na diagonal, assim, ó, só para a gente aplicar, né, aquela ideia da reta que une as duas. Essa carga aqui de cima vai ser negativa. Ela vai ser de menos 2 microcoulombs. E essa carga aqui de baixo vai ser positiva. Vai ser 3 microcoulombs. Ó, a primeira coisa que eu faço, então, é criar uma reta, né, pegar minha régua e fazer uma reta que passa pelas duas ao mesmo tempo.
Porque ali é em cima dessa reta que a força vai atuar. Você pode fazer isso imaginando a reta ou você pode realmente pegar a sua régua e traçar. Ó. Eu gosto de fazer ela pontilhada só para lembrar que é uma reta imaginária mesmo. Que eu estou colocando ela aqui só para me auxiliar. A força tem que atuar em cima dessa reta. E aí, Marlene, essa força é de atração ou de repulsão? Olha para os sinais. De atração. De atração, porque são sinais opostos, isso mesmo. Então vamos desenhar aqui essa força. Aí a setinha é pra dentro. Isso, uma em direção à outra, porque uma está atraindo a outra, está chamando para perto. Então aqui, ó. Então, uma está puxando a outra, a gente fala que ela vale F. Vamos colocar que a distância entre essas duas cargas aqui, ó, é de, sei lá, vamos colocar um número que vai dar um número quebrado, não tem problema. Vamos colocar aqui que é de 40 centímetros. Tá, então, a distância entre as duas é de 40 centímetros. Então, e está no vácuo, tá? A gente vai brincar que está sempre no vácuo. A força é K, Qzão, Óbvio. Qzinho, Qzinho sobre sobre distância elevada ao quadrado. isso Distância mesmo. elevada ao quadrado. Isso mesmo. Bom, o K é uma constante, então vai estar falando no enunciado da questão. Tipo assim, vai estar assim, dado, K é igual a 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Vai estar lá. Então você não precisa se preocupar com o valor do K. Você pode chamar um dos dois de Qzão. Qual que você quer chamar de Qzão, Marlene? Você fala esses três Você tem duas o cargas, não tem? negativo? Duas carguinhas. Ah, tá. Uma das duas tem que Ó, ser o seu Qzão e a outra vai ser o seu Qzinho. Quem que você quer chamar de Qzão? Você escolhe. pode ser o -2. Então tá. Então o Qzão vai ser menos 2 microcoulombs. Mas eu não posso deixar em microcoulombs, né? Porque tem que estar em coulomb. Esse Uzinho aqui, ele equivale a quê? É o coulomb. Micro. Micro. Ah, tá. O M, micro. É É, 1000, né? não, ó. Esse aqui, milicoulomb, é 10 a menos 3. É o M minúsculo, tá vendo? O outro é assim, ó. Esse que eu estou usando agora é esse M esquisito, que é meio com U, meio um M, tá vendo? Ah, Esse tá. vale 10 a menos 6. E se vier um N de nariz, ele vale 10 a menos 9. Então tem que lembrar aí. Então tem que saber isso aí. Isso aqui tem que decorar. Isso o exercício não vai te contar. Tá? Ah, tá. Isso aí que eu confundi lá, não sabia de onde que você tirou. Não, esse aqui você tem que saber Então de eu vou cor. colocar 2 vezes Você não precisa 10 a preocupar menos com o 6. sinal na hora de calcular o valor da força, tá? Então você vai colocar menos 2 vezes 10 10, a menos 6. isso, coulombs. Aí, como você chamou esse aqui de cima de Qzão, o Qzinho é o de baixo, que é 3 microcoulombs. Mas eu não posso deixar em microcoulomb, vai ficar então como? 3 vezes 10 a menos 6. Isso. E a distância não pode estar em centímetros, tem que estar em metros, né? Então, 40 centímetros. Para passar para metros, eu divido por 100. 40 dividido por 100 é quanto? É 0,04? Não, é 0,4 mesmo, que você anda duas casas para a Ah, tá. esquerda, né? Centímetros. Só que eu falo para vocês, é melhor trabalhar com potência de 10 do que trabalhar com vírgula. Então, você pega aqui, ó, o 4, para você escrever isso aqui como 4, você andou com a vírgula uma casa para a direita. Quando você anda uma casa para a direita, você chama de 10 a menos 1. Cada casa que você andar para a direita, você coloca um expoente de menos 1. Né? Se fossem duas casas para a direita com a vírgula, seria 10 a menos 2. E assim por diante. Agora eu tenho meus números prontos. Né? Agora eu posso substituir esses números na fórmula.
porque eles estão na mesma unidade que a constante que o exercício me deu. Então, vamos lá. A força vai ser quanto? Fala aí, Marlene. A força é o. Primeiro é o K. Quanto que vale o O K? K é o 40? Não, o K está aqui em cima. Ele vem no problema. Sempre o problema ela vai te dar. Ah, não tá dando pra mim ver, não. Tô no celular. Ixi, então 9 vezes. 10 É a 9. 9. 9 vezes 10 a 9. Se você está no celular, diminui um pouquinho o zoom do seu celular. Que aí você consegue ver. Né? Faz Não, assim mas com... já tá. Já Já tá tá? diminuindo. Ah, porque a Agora tela... eu tô vendo. Beleza. Então é 9 vezes 10 a 9. É o K. O Qzão, você que escolheu, não precisa colocar sinal, tá? Se você colocar sinal, vamos fingir que você colocou o sinal, aí eu explico o que significa o sinal. Então, vou colocar aqui, ó. Você colocou assim, menos 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Né? São os valores de Qzão e de Qzinho. Dividido por 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Agora tem que operar. Finge que você é médica, aí você vai operar, só que você vai operar os números. 9 vezes menos 2. Vamos fazer Vai dar 3. vamos pegar aqui o 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 9 é menos 54. Aí você operou os números, agora você opera as Você potências. fala. Ah, tá. Você tá embaixo. É aqui, ó. Ou você tá nos expoentes? Não, eu estou fazendo os números primeiro. 9 vezes menos 2 vezes 3. Ah, Primeiro tá. você faz os números. Aí, depois você faz o expoente. Você vem em 10 elevado a quanto? Como é uma multiplicação, você soma os expoentes. 9 com menos 6 é 3. Positivo. 3. Com menos 6 é menos 3. Concorda? Sim. Dividido por 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Só que isso aqui também está dentro de parênteses. Então, 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Ok? Ok. Aí você vai lá e faz o 54 dividido por 16. Vamos fingir que você está lá no dia do Enem, né? Você não pode usar calculadora. Isso aqui dá 3, porque 3 vezes 16 é 48. 54 menos 48 é 6. Ó, 6 não divide 16. Você coloca uma vírgula, botei um zero. 5 vezes 16 é muito, dá 80. 4 vezes 16 dá 64, também é muito. É 3 de novo. Aí vai dar 48, vai sobrar 12. Como eu já coloquei vírgula uma vez, eu posso colocar zero aqui. 120 dividido por 16, aí vai dar tipo uns 8, não, 7. Vai dar aproximadamente menos, né? Que é menos 54, então vai dar menos 3,37, duas casas decimais está de bom tamanho, vezes 10 elevado a menos 1. Porque, presta atenção, é o expoente de cima, que é menos 3, menos o expoente de baixo, que é menos 2, tá vendo? Então, quanto que é Uhum. menos 3 menos menos 2? É menos 3 mais 2, que é menos 1. Então, dá Ah, tá. menos 3,37 vezes 10 a menos 1 newtons. Essa é a força de atração entre essas duas cargas. Ok? Ok. Então, beleza. Agora nós temos um problema. Porque força é uma grandeza vetorial, ela é uma seta, né? E a lei de Coulomb, ela só funciona para pares de cargas. Se eu tiver 3 ou mais cargas, essas carguinhas vão receber mais de uma força. Quer ver? Eu vou colocar aqui embaixo. Exemplo 3. Nós não vamos calcular por enquanto não, só vou desenhar as forças. Imagina que eu tenho uma carga aqui, tá? Ela é mais que
uma carga aqui, que ela é menos que, e uma carga mais longe das duas, aqui. Mais que. Só que eu vou colocá-las de cores diferentes para facilitar o nosso desenho. Essa aqui é a carga vermelha, essa aqui vai ser nossa carga azul, e aquela lá é a carga preta mesmo. Então, olha só. Você sempre vai ter que trabalhar aos pares. Você não pode olhar com as três cargas ao mesmo tempo. Você vai olhar aos pares. Então, primeiro fixa sua visão aqui, ó, nessas duas aqui. O que elas fazem? Elas têm sinais opostos. Essa carga vermelha, ela vai fazer uma força vermelha aqui, ó, vou chamar ela de força vermelha, atraindo essa carga negativa em direção a ela. São cargas opostas, uma quer ficar perto da outra, então elas se atraem. Essa carga azul faz uma força para cá, nessa carga vermelha. Está vendo que eu estou colocando de azul para você saber que quem fez essa força aqui azul, ó, é a carguinha azul. Ok. Aí eu tenho que olhar mais um par diferente. Eu vou olhar para essas duas aqui agora. Esquece o que você desenhou, finge que você não desenhou aquilo e olha só para essas duas cargas. Elas também são cargas de sinais opostos, elas se atraem. Essa carguinha azul puxa essa carguinha aqui na direção dela. Só que presta atenção no tamanho da seta que eu fiz. Por que eu fiz uma seta menor do que eu fiz aqui nessa seta de cá, ó? Por que eu fiz ela menorzinha? Que elas estão mais distantes. Isso mesmo. E como elas estão mais distantes, o poder de interação entre as duas é menor. E essa carga pretinha aqui atrai a carga azul na direção dela. Agora, está faltando um par, não tá? Porque eu olhei para essas duas aqui, vermelha e azul, olhei para azul e preta, mas faltou eu olhar para azul e preta, vermelha e preta. Esquece que existe essa carga no meio agora, finge que ela não está aqui. A carga vermelha empurra a carga preta para longe dela. Só que elas estão tão longe que a força é menor ainda, ó, petitinha. Tá vendo? Em resposta, a carga preta empurra a carga vermelha para longe dela. E é uma forcinha petitinha também, porque elas estão muito distantes. Tá vendo que cada carga está sujeita a duas forças? Essa aqui está sujeita a duas forças. Essa aqui está sujeita a duas forças. E essa aqui também está sujeita a duas forças. Então, eu tenho que achar aqui uma resultante de forças. Olha só. Quando eu tenho mais de uma força atuando sobre um corpo, eu tenho que achar a resultante das forças. Eu tenho que achar o resultado dessas duas forças. Eu tenho duas situações muito comuns. Uma situação na qual eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Eles apontam para o mesmo lado. Ó. O que eu faço quando eu tenho esses dois vetores? Chamo esse aqui de vetor A e esse aqui de vetor B. Quando está na mesma direção e sentido, o que eu faço, gente? Eu somo os dois vetores. Eu vou ter uma resultante grandona, porque é a soma das duas coisas. Então, eu vou ter um vetor que é o A mais o B. Tá vendo? Por quê? Porque eles estão na mesma direção e sentido, eles concordam um com o outro. Agora, imagina que eu tenho um vetor A para um lado e eu tenho um vetor B para o outro. Igual eu tenho aqui em cada uma dessas três cargas. Como que é a resultante das forças? Eu pego o maior vetor e subtraio um menor vetor. O vetor resultante vai ser a diferença entre os dois. Aí ele vai ser o vetor A, que é o maior, menos o vetor B, que é o menor. Então, por exemplo, nessa situação que eu coloquei aqui,
A carga vermelha, para onde que ela vai começar a se mover? Ela vai começar a se mover para a direita, porque a carga azul atrai ela na direção dela. A carga preta repele, mas a atração da carga azul é maior porque elas estão mais próximas. A carga azul vai para onde? Vai para a esquerda, porque olha como que a seta para a esquerda é maior. Então a resultante sobre ela é para a esquerda. E a carga preta vai para onde? Vai Para para a a direita. esquerda. Para a esquerda, né? Isso mesmo. Vai para a esquerda. Então, quando você tem mais de uma força atuando, você tem que desenhar as forças par com par, né? E olhar se você vai somar as duas forças ou subtrair. Aí sim, você descobre a força resultante. Dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. Porque imagina que essas duas forças aqui, vou chutar valores, tá? Imagina que essa força fosse de 2 newtons e essa aqui também fosse de 2 newtons. Porque elas são par de ação e reação, né? As duas cargas estão se atraindo. Essa força preta com essa azul também, imagina que elas tivessem meio newton. Então essa aqui também teria meio newton. Essa força preta com essa força vermelha, imagina que elas tivessem 0,1 newton, que elas são menores ainda, e essa aqui também 0,1 newton. Quanto que valeria essa força aqui? Bom, essa força aqui ela teria que ser maior um pouco do que a outra. Então, deixa eu mudar aqui. Como eu tenho 2 para a direita e 0,1 para a esquerda, ela valeria 1,9 newtons. Né? Porque eu pego o maior vetor e subtraio o menor vetor. Como essa aqui tem 2 newtons e essa tem meio newton, essa força valeria 1,5 newtons para a esquerda. Pego o maior e subtraio o menor. E essa força aqui valeria 0,4 newtons, que é meio para a esquerda e 0,1 para a direita. Entenderam? Então você tem que ir aos poucos. Primeiro você vai... Isso eu chutei valores, tá? Você teria que calcular os valores. E aí, depois que você calculou os valores, você vê se você vai somar ou subtrair a coisa. Ô, Túlio, Oi. eu me perdi nessa força que você fez aí, igual você colocou aí o vermelho indo para a direita Ó, quem que faz e a e força o vermelha? azul indo para a esquerda. Então, quem que fez essa força vermelha? A carga vermelha. Por quê? Porque ela não é positiva e a carga azul não é negativa, o que que elas vão fazer uma na outra? Vão se atrair. A carga vermelha faz uma força vermelha na azul. Por isso que eu coloquei cores diferentes. Em resposta, a carga azul faz uma força azul na vermelha. Por isso, olha só, essa força é azul porque ela está vindo dessa carga azul aqui. Ó. Essa força é vermelha porque ela está vindo dessa carga vermelha. Por que essa força aqui é preta? Porque ela está vindo dessa carga preta aqui. Ó. Entendeu? E essa força preta aqui, porque ela está vindo dessa carga preta aqui. E essa força vermelha, porque está vindo dessa carga vermelha de cá. Então, eu coloquei tipo uma legenda de cores. Entendeu? Marlene, entendeu? Tô meio perdida aqui, mas depois eu vou olhar direitinho. As cores significam quem está fazendo a força. Tá? Vamos colocar uma com números aqui para vocês verem. Ó.
Vou colocar umas bolinhas maior, mas lembrem-se que elas são pontuais, tá? Só porque a bolinha é grande não quer dizer que a carga é grande demais. Só vou colocar umas bolinhas maiores só para dar para colocar o nome delas no meio aqui. Ó, essa aqui vai ser a nossa carga A. Essa aqui é a nossa carga B. E essa aqui é a nossa carga C. Só para a gente dar nome para as coisas. A carga A, ela vai ter 2 nanocoulombs de carga. A carga B, 1 nanocoulomb de carga. E a carga C, eu vou colocar com menos 3 nanocoulombs de carga. Aí, pessoal, tem que lembrar que nanocoulomb é uma terminologia que significa 10 a menos 9. Vamos colocar que a distância entre a carga A e B seja de 2 metros e a distância da carga B até a carga C seja de, vamos colocar aqui como 3 metros e ali como 2. Então, olha só. Agora eu vou colocar com nomes. Então, presta atenção. A carga A e a carga B se atraem ou se repelem? Hein, Se galera? repelem, que é de mesmo, é 2 positivo e um 2 positivo. positivo. Então, o que que eu vou dar um nome para essa força. Tá? Ela vai ser a força de A e B. Então, eu vou chamar ela de FAB. Ela é a força entre A e B. Ô, Túlio, eu não consigo ver os cantinhos da sua tela. Ué, por quê? Seu celular é Engraçado. pequeno? Não, sim, tamanho bom. Mas Você está no as aplicativo meninas ou você está no conseguem ver? Chrome? Vocês conseguem ver, meninas? Igual o que ela anotou Consigo. lá, não dá. Você está no aplicativo, Marlene, ou você está no navegador? Ai, eu entrei por aquele link que tá Pois é, na mas quando aula você da clicou no Educar. link, você foi para o navegador da internet, né? Sim. Tenta baixar o aplicativo. Ah, depois eu não entendo, depois eu vou ver com o meu menino Fala aqui. para ele baixar para você o Google Meet. Eu vou te dar o link dele Pô, aqui, quer mas ver? Não, eu tô no Google Meet. mas você tá pelo, pelo, é, pelo navegador. Então você vai fazer o seguinte, você vai baixar o aplicativo do Google Meet no seu celular. Porque aí você vai ver que você vai ver a tela toda. Tá? Então você vai pedir depois pro seu filho para ele baixar. É só você clicar nesse link que eu mandei no chat aí e você instalar no seu telefone. Aí na hora que você entrar, você vai entrar pelo aplicativo, que aí fica melhor de assistir às aulas também. Bem melhor, na verdade. Não, eu tenho o aplicativo. Aí eu vou lá no aplicativo, aí eu tenho que ir. Porque eu vou direto lá no link que tá no Isso, da mas quando você Educar. clica no link, tenta abrir pelo aplicativo. Entendeu? Ah, Será que depois não é eu vou porque ver. ela tá com o celular. Você tá com o celular em pé ou deitado? Pode ser também. Deitado, mas eu já coloquei ele em pé, não fica, não dá pra ver não, Não, mesmo tem que ser não. deitado. Engraçado. Mesmo ele em pé ou deitado, o cantinho eu não vejo. Cê- E mesmo quando o Adriano manda lá na matéria, não dá pra ver o cantinho não, também não. Uai, que doideira. Mas você tá com o zoom habilitado, alguma coisa assim? Pode ser. As letras suas Ah, estão maiores? Como é que tá? não, tá normal. Depois tem que ver, isso deve ser configuração. Depois pede pro seu menino olhar. Tá, depois eu vou olhar. Aqui, ó. Deixa eu tentar chegar isso aqui mais aqui pro meio. Pra vocês verem. Esse é o nosso último. Então, olha só. Essa é a força de A e B. Quando eu olho para o B e para o C, eles se atraem, não atraem? Porque um é positivo, Sim, outro é negativo. Então, presta atenção que agora vai ter outro vetor aqui, ó.
Eu vou até chegar esse vetor um pouco mais para baixo. Essa força vai ficar mais embaixinho aqui, ó, para dar espaço para outra força. Porque agora vai ter uma força de B e C. Olha só. A carga C atrai a carga B, em resposta, a carga B atrai a carga C. Concorda? Então, essa aqui é a força de B e C. Força de B e C. Tá vendo? Agora, você tem que olhar para a carga A e C. A carga A e C, elas são cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Então, eu vou colocar aqui, ó, a forçazinha entre a força entre A e C e a força entre A e C. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu teria que calcular esses valores. Como que eu calculo o valor da força de A e B? Eu vou aplicar a fórmula da lei de Coulomb, que é K, Qzinho, sobre D ao quadrado. Utilizando os dados, se eu quero a força AB, eu vou utilizar as cargas AB e vou utilizar a distância entre as cargas AB. Lembrando que o K vale sempre 9 vezes 10 a 9 newtons, metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, para eu não tomar a aula do outro professor, isso aí vai ficar de dever de casa para vocês. Vocês têm que calcular o valor da força AB. Depois que vai calcular o valor da força BC, você vai usar os valores entre as cargas BC. E depois tem que calcular a força entre A e C. São 3 continhas aqui, bom que treina bastante. Depois que você fizer as continhas, você vai calcular a força resultante. Por exemplo, a força em A e B, a força na carga A, você vai ter que ver qual das duas forças é maior. Aí você pega a maior e subtrai a menor. Na carga B, como os vetores estão apontando para a mesma direção, você vai somar essas duas forças aqui. E na carga C, como eles apontam para a esquerda os dois, você vai somar o que você tiver calculado aqui e o que você tiver calculado aqui. E aí você vai me dar o valor da força resultante nas 3 cargas. Fica aí de dever de casa, eu vou mandar o Adriano enviar para vocês. Mandar não, né? Que não é meu chefe, vou pedir ele para enviar para vocês. Tá bom? Tranquilo? Tá, joia. Então, até a próxima, gente. Daqui a pouco eu vou subir também, eu já coloco lá no nosso canal do Educafro a gravação dessa aula, tá? Então, vocês podem consultar aí Essas depois. três, desculpa, essas 3 cargas, elas têm que estar numa mesma reta ou elas podem estar... Elas estão numa mesma reta para facilitar a vida para vocês, mas não precisa estar na mesma reta, tá? Mas aí complica porque vai envolver um cálculo vetorial com ângulos diferentes. Aí é mais complicado Entendi. um pouquinho. Isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês, tá? Uma boa semana, até semana que vem. Se cuidem Boa e noite. fiquem em casa. Boa noite, até mais, gente. Boa noite, Tchauzinho. obrigada. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.